Nesse primeiro episódio, a gente mergulhou nos bastidores do All Resort. Entendemos como esse sonho nasceu, conhecemos as pessoas que tocam o projeto por dentro, da concepção do produto à engenharia, dos negócios à governança e o controle de custos. Cada área tem o seu papel, todas conectadas para fazer esse empreendimento gigante sair do papel. Agora, na parte 2, a gente sai e vai para onde tudo de fato acontece. A gente bota o EPI, entra na obra e vai conhecer os engenheiros que estiveram aqui desde o início e descobre os bastidores de uma obra que ninguém no Brasil tinha feito antes. Vamos lá? Primeira coisa que a gente faz da obra é o planejamento, né? Então agora, indo a caminho da obra, eu vou conversar com a Clara, que é a engenheira responsável pelo planejamento aqui na Alvert. Vem comigo. Oiê! Oiê! Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá falar sobre planejamento de obras. Bora lá! E aí, Clara, como é que foi fazer o planejamento aí dessa campo de golfe, o primeiro campo de golfe iluminado do Brasil? Conta pra gente. Olha, foi um desafio enorme, porque quem já fez um campo de golfe? Né? Então, é uma área que a gente acaba que, por mais especialista que a gente seja em planejamento, a gente não tem domínio de todos os processos. Né? E como boa engenheira de planejamento, eu sei que eu preciso dos gestores, eu preciso das pessoas que vão construir, quem tem o know-how para me dizer, eu preciso disso, eu preciso fazer o shaping do campo antes, eu preciso da grama especial, eu preciso fazer a banca antes. Então, foi um trabalho bem árduo, assim, até para entender como funciona efetivamente um campo de golfe, porque não é algo que a gente tenha no nosso dia a dia. E toda essa construção a gente teve bastante pontos de melhoria. Então, ao longo do período, a gente precisou refazer, precisou rever nossos processos. Fizemos de uma forma, não deu certo, replaneja, pensa de novo, entende impacto. Aqui no nosso campo de golfe, ele não é só um campo de golfe, né? Ele também é um condomínio residencial. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha que olhar para a execução do campo, a gente tinha que olhar para a execução da infraestrutura das casas, rede de drenagem, rede de água, rede de esgoto, pavimentação. São várias obras diferentes muitas num ambiente comum, assim, né? Exatamente. A gente tem aqui, né, que já foi entregue para os clientes, uma área de 87 mil metros quadrados, e aí dentro dessa área a gente tem o campo de golfe e o condomínio, e teve um momento da obra que a gente tinha 70 frentes de serviço diferentes. Uau. Então, fazer a gestão disso, não só para planejamento, mas para os gestores de obra, com certeza foi um desafio muito grande. Perfeito, não é uma obra vertical onde a gente tem um macrofluxo claro, né? Verdade. Onde eu consigo ver a fundação, a estrutura e eu sigo. Não, aqui são várias frentes que se abrem e aí acho que o planejamento se torna essencial para determinar mesmo, né? Qual que é o plano de ataque de cada uma dessas diversas frentes. A gente tinha várias edificações acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tinha 3 ou 4 ou 5 edificações com fundação, outras já em acabamento. Então, eu precisava ter 5 fornecedores de fundação. Ou então, não consegui 5 fornecedores, tá? O que eu preciso fazer para que um fornecedor vá e faça uma edificação, depois faça outra. Então, a gente tentava, ao máximo, fazer uma sequência lógica entre as edificações. Às vezes não dava certo, aí refazia. E aqui, como é muito grande, a gente acabava que tinha muitos gestores, né? Então, o papel do planejamento era basicamente conseguir unir todas essas pessoas, que às vezes eu não conseguia colocar todo mundo numa mesma sala, né? Então, às vezes era muito difícil de ter 6, 7 gestores dentro de uma mesma sala, então eu tinha que ficar, conversa com um, conversa com o outro, entende a interface, não pode fazer isso porque o fulano está atuando em tal área, o que a gente faz para movimentar. Então foi bem desafiador, graças a Deus conseguimos entregar. E agora conseguimos entregar o campo. Primeira etapa é entregue de campo, né? Porque já tem bastante outras obras aí para serem entregues. Mas foi uma experiência ótima e eu acho que o nosso maior desafio foi aqui no campo de golfe mesmo, porque era
todo mundo muito jovem, a gente é uma empresa muito jovem, então a gente estava numa construção ainda de equipe. Hoje a gente já tem uma equipe bem mais reforçada, então só da gente já ter passado por essa experiência todo mundo junto, acho que para as próximas obras a gente vai conseguir entrar tudo mais nos eixos e muito mais alinhado. Que bom, gera muito aprendizado. Já podem fazer um segundo campo de golfe aí iluminado. Então, não podemos falar sobre isso, né? Quem Tudo sabe, bem. né? Quem Legal, sabe. legal. E como é que funcionam as rotinas, assim, né? Tu comentou sobre os engenheiros de campo e tal, vocês têm acompanhamentos semanais que vocês fazem o planejamento, né? O cronograma em si em algum lugar, e aí vocês levam isso para o time de campo? Como que funciona Então, os ritos, né? A construção do planejamento ela é feita em conjunto com os gestores, então a gente usa muito a expertise deles, né, em todas as áreas. Então, na área de infraestrutura, a gente tem um coordenador específico de infraestrutura. Nas áreas de edificações, a gente tem os coordenadores, então elas são separadas e cada um contribui com a forma que pode dentro do cronograma. Depois que a gente tem o cronograma, define linha de base, a gente inclusive usa a Prevision para isso, né? Então a gente faz todo o nosso cronograma lá dentro e a gente acaba que faz acompanhamentos semanais. Então, todas as semanas, nas sextas-feiras, eu venho aqui, olho com os engenheiros, a gente entende o que aconteceu, o que não aconteceu, quais são as nossas restrições. Se precisamos da equipe de suprimentos, a gente entra com a equipe de suprimentos junto. Então, a gente tenta, ao máximo, ter o maior controle possível, porque é muito grande. Então, se a gente se descuidar, é muito fácil de uma coisa sair do eixo, a gente acaba perdendo o controle. E uma pequena coisa que a gente não vê agora pode gerar um impacto muito grande lá na frente. Gigante depois. Então, a gente tenta ao máximo, assim. Então, semanalmente estamos juntos e uma vez por mês a gente faz um fechamento mensal, que aí com todo mundo, coloca todo mundo dentro de uma sala, analisa todo mundo junto, vê quais foram os pontos positivos do mês, os pontos de melhoria e vai para o próximo mês mais alinhado. Legal. Antes da gente entrar na obra, a última pergunta. Quais são os indicadores que vocês acompanham de obra, né? Porque a Mari comentou um pouquinho que ela olha para vários indicadores de negócio como um todo e alguns de obra estão dentro desses de negócio. Eu queria entender que indicadores que vocês olham, assim, para obra. Hoje a gente tem o IDP, que é o nosso indicador de planejamento, né? Para que ele olha a aderência que a gente tem em relação àquilo que a gente planejou inicialmente. Então, ele é um indicador extremamente importante. Ele é um dos... Dentro da empresa, a Mari deve ter comentado que a gente tem os 4 principais indicadores, ele é um desses, porque ele determina basicamente se aquele nosso plano inicial ele está sendo seguido e se a gente vai conseguir entregar para o nosso cliente naquela data que a gente está prevendo. A gente tem o indicador de custos também, que é o IDC, e ele também é um indicador mais interno da engenharia, porque ele compara o quanto a gente está gastando para executar e o quanto a gente está realmente executando. Então, ali a gente consegue ter um termômetro se as nossas contratações de suprimentos, elas estão sendo com economia, se a gente está estourando a obra. Então, a gente consegue ter esse termômetro e informar para a diretoria, enfim, para os sócios. A gente tem os nossos indicadores de qualidade também, que então a nossa equipe de qualidade faz os acompanhamentos deles, com todos os critérios já super bem estruturados, indicadores de segurança. A gente também tem um outro indicador de planejamento, que é a aderência, e aí esse é mensal. Então, a gente consegue acompanhar se aquilo que a gente estava prevendo para o mês realmente aconteceu, se não aconteceu, né? E para a gente tentar sempre ser o mais assertivo possível. Legal, muitos indicadores. Agora vamos lá ver a obra, que é o que a gente quer. Vamos lá. De verdade entender, né? Vamos por aqui daí. Vamos. A construção do campo de golfe, ela começou em meados do início de 2022, então a gente está aí há 4 anos fazendo essa construção e é gratificante a gente poder olhar assim, né? E ver que conseguimos um resultado magnífico. Nosso campo hoje ele já está em operação, então a gente já tem nossos clientes jogando, desfrutando de tudo isso que a gente construiu. E ali a gente tem o Golf View, então a gente iniciamos essa obra já faz alguns meses, temos metas bem arrojadas para esse empreendimento. Ele é um grande desafio, mas vai ser uma excelente conquista a partir do momento que a gente entregue ele para os clientes.
E eu acho que agora é um dos nossos principais próximos passos é conseguir fazer uma entrega tão boa quanto a gente fez aqui no Golf nos próximos empreendimentos. Então a gente começou com chave de ouro e a gente não pode deixar isso... A régua não pode baixar, né? E o próximo é o Golf View. O próximo é o Golf View. Legal. Então ali temos a próxima meta a ser cumprida. A próxima meta. Agora eu tô aqui com 2 engenheiros que atuaram desde o início aqui da obra. E porque a gente na engenharia 1 mais 1 é igual a 2. E aqui às vezes eu faço aqui esse shape, essa curva, e daqui a pouco ali não vai ser bem assim como a gente estava planejando. Então tem que ser muito mais adaptável do que geralmente precisa ser numa obra de engenharia, que tu tem exatamente o que tu tem que fazer, assim, né? Exatamente. Exato. A gente teve muito conflito de redes, né? Às vezes os nossos projetos diziam para a gente seguir com a rede por um caminho, e quando a gente chegava em campo, a gente tinha que readaptar para o que a gente estava vendo aqui, né? Então, que nem o Breno falou, tinha lugares que... Aqui teve lugares que a gente pegou solo muito ruim, turfa, assim, que não tinha nada, e teve lugares que nós pegamos rocha a 1 metro de profundidade. Então, a gente teve essa logística de diferenças de solo no mesmo ambiente, que a gente teve que ir adaptando o projeto. Teve postes que a gente teve que mudar de lugar, então teve que mudar todas as redes, teve que redistribuir, reorganizar. Então é bem complexo, né? A gente acha que não é, mas embaixo da grama a gente tem bastante complexidade de redes passando uma por cima da outra. Aí vai fazer manutenção numa, rompe a outra, vai fazer uma, rompe a outra que já tinha sido feita. Então é bem complicado. Quando a gente faz fundação, né, em obras mais tradicionais, assim, né, fica tudo para baixo da terra, o que sobe é o prédio incrível para cima, né? De vocês a obra é realmente para baixo da terra, né? Exatamente, Não tem... é verdade. É ingrato mesmo. Mas explicando um pouquinho, então, a Adri então acompanhou, né, fez a execução de toda essa parte do campo e das redes, né, de iluminação, e tu, Breno, atuou mais nas edificações aqui do campo, né? Conta pra gente um pouquinho do teu desafio, assim, também. Isso, exatamente. A gente tinha uma interface muito grande, né, Adri, durante todo o desenvolvimento, né? Não só para as edificações, mas quanto às infras que passam do Golf também. A gente não podia acessar algumas edificações que são dentro do campo de golfe porque já tinham plantado a grama, e a grama é uma grama especial que vem de fora, cortada todos os dias. Então, além de ter o desafio de uma obra horizontal, que ela é totalmente diferente de uma construção vertical, né? A gente tem, como já foi dito, esses 820 mil metros quadrados, onde a gente precisa coordenar a equipe, atacar, ver algumas frentes, uma vez uma fundação de uma forma em um canto, no outro ponto a gente não consegue fazer a mesma fundação com a mesma edificação, porque o solo é diferente, a logística para chegar até lá, eu tenho que passar por dentro do campo, tenho que dar a volta, tal. Então são esses desafios que a gente tem aqui, além das próprias instalações, né, que são edificações muito diferentes, né, elas têm uma arquitetura própria, elas são estruturas metálicas, a gente usa drywall, lá steel frame, então elas são obras teoricamente rápidas, mas complexas, então a gente tem que estudar bastante, sempre pensar no entorno, a gente tem que estar não só 1, 2 passos na frente, tem que dar uns 5 passos à frente para entender o que aquilo vai impactar, para a gente não tomar um pênalti ali, tem que esperar muito tempo para o golfe acabar uma situação e atacar outra. Então, além do espaço logístico, a gestão de equipes ali, a gente precisava ter essa interface muito viva ali para poder... Realmente, é uma obra orgânica, esse momento não dá, nesse dá. Quando chovia, então, esses 820 metros quadrados, até chegar em alguns pontos, tinha situação que a gente só tinha caminho livre por dentro do campo de golfe. Então a gente precisava isolar uma área, fazer um caminho com madeirite, com tapume, para ir com a retroescavadeira até o local, para cavar a fundação da outra obra. Então, essa logística foi bem desafiadora ali, que a gente teve que fazer para todas essas edificações. Desafio não faltou, então, Com certeza não. Ao longo desses 4 anos aí, foi desafio atrás de desafio. Sim, nós chegamos a ter a 18 edificações ao mesmo tempo. Legal. Eu ia perguntar que edificações que são essas, quando a gente fala, se tu quiser trazer um pouquinho
quais que são? Até dá pra gente mostrar aqui. Sim, a gente tem várias edificações dentro do campo de golfe e a gente é dividido em condomínio e campo de golfe, né? A gente tem 3 points gourmets, que são edificações exatamente iguais, mas com logística diferente. Por exemplo, um deles está aqui no campo de golfe. Esse aqui foi o que teve mais desafio, porque ele tinha interface diretamente com o campo de golfe. A gente tem mais 2 ali que já estão dentro do setor de lotes, que aí para entrar eu precisava desviar de todas as infras do lote. A gente tem o Golf House, que é vamos dizer, a joia da coroa ali, é onde fica toda a recepção e finalização do campo de golfe, isso se concentra no no Golf House. A gente tem manutenção e serviço, a gente tem o quiosque de apoio, o starter, que são 2 edificações extremamente pequenas, mas de complexidade gigantesca para a construção. Eu diria até que o quiosque de apoio foi a construção mais difícil que a gente teve aqui, uma obrinha de 30 metros quadrados, porque ela se localizava lá no meio do entre o buraco No coração, entre os 5 e o 6. Então ele ficava lá no meio. Para poder chegar até lá era sempre o desafio, chovia, ficava uma semana inviável para a gente poder trabalhar lá, então a gente sempre teve que ir driblando essas dificuldades para a gente poder alcançar nosso objetivo, né? Muito legal, Breno. E tu trouxe na tua fala antes alguns métodos construtivos diferentes que vocês usaram aqui nessas edificações. Fala um pouco mais sobre que métodos que vocês usaram, o porquê da escolha desses métodos, como é que foi executar eles também, porque são coisas que na prática, no dia a dia, não são tão comuns, então eu imagino que devam ter desafios também até mesmo de contratação, enfim, mão de obra especializada. Conta um pouquinho. Sim, com certeza. Isso realmente foi um grande desafio, porque os projetos eles eram desafiadores com a arquitetura inicial, né? E a minha trajetória dentro da Vert, eu era engenheiro de projetos, depois eu vim para a obra para trocar esses projetos e aí comecei essa coordenação dentro das edificações. Então, a gente fez parte da dificuldade de desenvolver por exemplo, um projeto de um hidrossanitário dentro de uma edificação que não tinha muito espaço entre forro. Então, elas são predominantemente tudo em estrutura metálica, com light steel frame, a gente tem deck, a gente tem impermeabilização, a gente tem subsolo, a gente tem áreas onde o subsolo aflora com 30 centímetros e que a gente precisava fazer uma fundação acima disso. Então, foram vários desafios que a gente teve e por essa questão da gente estar sempre no DNA da Vert, da gente inovar, sempre estar mais à frente, sempre entregar o melhor, a gente então usou o que a gente conseguia para poder proporcionar isso ao nosso cliente. Então, a gente fez uma estrutura metálica com vedação em steel frame, onde a estrutura metálica a gente teve que desenvolver uma situação para encostar com o steel frame, vedar essa situação. Logo após isso, a gente criar uma estrutura dentro do steel frame para poder conseguir segurar uma pedra. A gente desenvolveu o laboratório aqui para a gente poder colocar uma pedra de revestimento, que ela tinha 50 quilos por metro quadrado, então era bastante desafiador a gente colocar isso numa placa de steel frame, sabe? Então a gente desenvolveu vários métodos para poder conseguir entregar isso que a gente vê aqui hoje. Foi bem legal, na verdade, todas essas obras, né? Que bacana, parabéns. É um desafio, assim, né? Trabalhar nesse tipo de obra que te exige estar inovando o tempo todo, assim, né? Como o Breno até comentou, né? O nosso lençol aqui é muito alto, então isso também sempre nos trouxe muita dificuldade. Porque a gente, chove e aí a gente pensa assim, não, em seguida vai escoa, mas o lençol traz de volta, né? A Vert tem, o Breno falou que nossos princípios são qualidade, então a gente também preza muito pelo meio ambiente, pelas coisas naturais. A gente conseguiu consolidar bastante mata nativa que já tinha aqui, então foram algumas áreas que a gente tinha que desviar, não podia tocar, então teve esses outros percalços, né? Os nossos lagos, que é onde deságua a nossa drenagem, eles têm que ter uma cota exata, senão a gente não consegue dar vazão para tudo que a gente tem, tanto no campo quanto nas edificações também, né? A questão de subsolo do Breno, tive que pensar em bombeamento, em bombas lá para, se der algum problema, jogar tudo para fora. Hidráulica, sanitário também, né? Sim, com certeza. A gente tem, como o terreno é muito plano também, a gente precisou incorporar no condomínio, não agora falando de golfe ou de edificações, mas na infraestrutura geral do condomínio. Como é muito plano, a gente não tem caimento natural para poder bombear nosso esgoto. Então, a gente tem 6 estações elevatórias de esgoto espalhadas por ali, mais uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, né? Então, Ó, aqui.
Aqui tá bem estilo de obra mesmo, com o carrinho chegando. Eu imagino que no canteiro deve ter sido isso, né? Tá lá fazendo uma atividade, de Com repente outra certeza. coisa apareceu. Opa, peraí, como é que a gente organiza? No Boa. caso, esse aqui é um carrinho de manutenção já, né? Como o Breno Sim. falou no início, a nossa grama, ela é muito especial, então todo dia ela corta. Se a gente for ver, tem alturas diferentes conforme o jogo, né? Então o pessoal tá sempre trabalhando. A gente entrega a obra, mas parece que a gente nunca saiu dela. O maquinário sempre continua rodando. Sim. Gente, muito legal, assim, ver tudo isso acontecer. E o que vocês veem de próximos desafios, assim? Entregaram o campo de golfe, entregaram a iluminação. Eu não sei se tem alguma característica peculiar da iluminação em si, que tu queira comentar também, Adri. Tem. A nossa iluminação, o nosso projeto, na parte da automação, um requisito dos sócios, né, que idealizaram o projeto, era que, assim, eles não querem o campo 100% aceso. Eles querem que o campo seja aceso conforme o jogador está naquele buraco. Uau. Então, na automação, a gente tem assim, o jogador está no buraco 1, o buraco antecessor dele tem que ficar ligado e o predecessor também. Então, hoje nosso campo tá assim, a gente entra num buraco, o anterior liga 60%, para não, também pensando ecologicamente, né, a gente deixa ele reduzido, então o antecessor liga 60% da capacidade e o predecessor 40%. Conforme ele vai trocando o jogo, indo para o próximo buraco, a automação faz isso no antecessor e no predecessor. Isso Então, aí. esse foi um desafio muito grande, entender como que a gente ia fazer a parte do circuito, ligar só 60% da capacidade e 40%, né? Então esse foi um desafio grande que a gente teve na parte de projeto e automação para conseguir conciliar esse desejo dos sócios, pensando na qualidade do jogo, do jogador e no meio ambiente também, né? Isso, até porque também no golfe em si não se joga, não precisa jogar só uma pessoa, né? Então, a partir do momento que soltou uma pessoa, jogou o buraco 1, jogou o buraco 2, já tá vindo uma outra pessoa no buraco 1. Então, essa transição entre os 50%, esse comando sobrepor aquele, mas não deixar aquele a 50%. Então, esse foi bem legal da gente montar isso aí. Foi uma montagem interna nossa, de passa para cá, trava ali. A gente, vamos dizer assim, montamos o mapa de desenvolvimento junto com outras empresas para a gente poder fazer isso. As nossas luminárias também, elas são exclusivas para o campo de golfe, tá? A gente teve um desenvolvimento de uma empresa que teve uma fábrica fora do país, eles desenvolveram tecnologia para a gente, então nossas luminárias elas têm o nosso viés ecológico, né? Ela gasta menos, elas são LEDs, então tem toda uma tecnologia empregada nisso também. Assim como todas as nossas questões, né? Automação da irrigação, a gente tem bombas super potentes que conseguem irrigar todo o nosso campo de golfe em apenas 4 horas, 6 horas, porque como é o campo de golfe iluminado, naturalmente ele funciona à noite, e isso diminui a janela de irrigação, que num campo normal teriam 12 horas de janela, e você imagina bombear 1 milhão de litros d'água por dia nisso aqui, a gente precisa ter essa logística bem ajustada, a gente precisa dos nossos lagos, porque os lagos ele acaba fazendo o próprio ciclo hidrológico, a gente não desperdiça a água vem ali, a gente utiliza a água do lago, ele escorre para o lago de volta e a gente continua fazendo essa sequência, né? Existe um reaproveitamento constante, então, né? Vocês não usam uma água potável, vamos dizer assim, para estar fazendo. Exatamente, inclusive também a nossa água da estação de tratamento. Nossa estação de tratamento também tem uma tecnologia diferente, que ela limpa até, me corrija se eu estiver errado, Adri, acho que 98%. Para a gente usar como água de reuso na irrigação. Então, a gente tem praticamente toda a água que a gente tem em campo, a gente reaproveita, né? Tanto do condomínio quanto do campo, vai para nossa estação de tratamento e vai lá para a central para irrigação e retorna para dentro do campo. Então a gente fica sempre recirculando. Isso gera menos impacto no município, né, de tratamento de água no município. Então a gente tem essa consciência de que o empreendimento aqui em Porto Belo veio com um grande porte e que a cidade talvez não conseguiria absorver todo o impacto que nós geraríamos, né? Então a Alvert veio com esse propósito de limpar e tratar os próprios resíduos e reutilizar, né? Com certeza, além de toda a energia renovável também que a gente tem, né? A gente tem praticamente todas as edificações, a gente tem placas solares, né? Então elas são
vamos dizer, autossustentáveis e ela, vamos dizer, se paga ali com a energia que gera. A gente tem também uma tecnologia nova, uma empresa ali são os BESS, que ela é uma bateria gigante que diz assim, a gente gera energia solar com as placas fotovoltaicas, a gente guarda ela, armazena ela nas baterias, e as baterias a gente utiliza e funciona nas edificações no momento de pico, assim, da Celesc. Então, a gente consegue ponderar isso e não prejudicar toda a rede do município. Então, isso também é bem, bem legal. Vocês têm alguma curiosidade que vocês não conseguiram trazer pra gente ainda, que vocês gostariam de trazer sobre essa construção desse campo até o momento? Ele foi bastante desafiador. A gente, na verdade, se parar para te contar a história andando todo o campo de golfe, a gente tem um aprendizado, uma situação e uma curiosidade dentro do campo de golfe, né? Acho que as principais a gente trouxe ali, que é 1 milhão de litros de água por dia, a gente tem uma automação, a gente tem sensores de chuva que quando chove não libera a irrigação do campo, então isso também economiza água, não mata a grama. A gente tem todo um plano de manutenção disso aqui. A gente tem situação de água de reuso nas nossas edificações, onde chove, vai para o nosso reservatório, a gente trata ele e retorna para as bacias acopladas nos banheiros. Então, tudo aqui vai ter um pedacinho diferente, assim, uma curiosidade a mais. É bem legal, assim. E acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa para vocês, né? Poxa. Acho que é isso aí. Acho que é a parte mais diferente, né, que não é tão usual em outras edificações, a gente conseguiu apresentar. Se a gente for andar, que nem o Brandi, se a gente for andar os 11 quilômetros de calçada que a gente tem aqui dentro, a gente vai ter bastante história para ir contando e apresentando. Que legal. Breno, Adriana, obrigada. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais sobre a construção de um campo de golfe, o primeiro iluminado da América Latina. Então, parabéns para vocês que participaram dessa construção e todos do time aqui também. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais o Golfville, que é aquela edificação ali onde vão ter alguns apartamentos, e aí vem essa parte residencial que o pessoal estava comentando aqui também. Vamos junto! A gente estava caminhando aqui para ir até a obra e surgiram duas curiosidades. Uma, essa aqui é a primeira academia de golfe fora aí dos Estados Unidos, é isso mesmo, isso, Breno? Essa é a Leadbetter Academy, já formou grandes golfistas lá nos Estados Unidos, e essa é a primeira academia deles que eles colocaram fora dos Estados Unidos. Então a gente tem aqui no nosso campo de golfe. Show! Muito legal, essa é a história do glamour. E agora quando a gente vai para a obra, né? Como é que foi levantar essa tela aqui para segurar as bolinhas de golfe? Conta pra gente, Ana. Então, aqui nós temos a escola de golfe, né, onde o pessoal vem treinar antes de entrar para o campo. E aí nós tivemos essa tela, que foi um desafio enorme, né? No nosso projeto, tivemos que pegar referências com alguns outros campos de golfe aqui do Brasil, né, que tem a mesma escola. Só que nós tínhamos muita dificuldade, a tela sempre se rasgava, né? São panos de 3 metros e nós temos aqui 20 metros de altura, né? De 20 a 21 metros de altura cada poste. Então, sempre se rompiam os panos no meio. E a gente foi chamando gente, até que por algum motivo alguém disse assim, por que vocês não chamam um pescador que tem conhecimento com esse tipo de rede, de malha na pesca, né? E foi o que deu certo. Nós chamamos, né? Aproveitamos que a nossa região litorânea aqui tem bastante pescadores, chamamos um pescador e tá aí. Nossa tela tá em pé, sem rasgar, sem romper, fazemos a manutenção, porque, querendo ou não, o fio de nylon ali vai cedendo, então a gente vem, costura de novo, corta, faz. Chamávamos de 2 monks para poder subir, porque é pesado, então a gente trabalhava em cada poste, subia com um monk ajudando, foi um desafio. E aí a rede é pesada, envergava os postes, então tivemos que estaiar alguns postes, principalmente os das quinas, para tentar voltar para o prumo, para não comprometer a estrutura do poste metálico, né? Foram alguns meses de estudo. Muito legal, esse é o tipo de coisa que no projeto a gente olha, vamos colocar os postes e uma rede acabou. E não, dá muito mais trabalho do que esperado, e que legal que vocês tiveram soluções inovadoras também, de certa forma, né, de um modo diferente, mas disruptivas aí para fazer funcionar também. Com certeza. Muito legal. Bora para a obra agora. Vamos nessa.
Chegando na obra aqui agora, a Clara trouxe meu kit de EPI aqui, daqui a pouco vou colocar a botina também, aí, olha, já estamos prontos para subir e conhecer um pouquinho melhor dessa obra aqui da Alverde. Vamos com a gente? Vamos lá, Clara? Chegamos na obra, até que enfim, viemos falando muito sobre isso. E agora estamos aqui no Golf View e o Jardel vai contar um pouquinho pra gente o que vai ser esse Golf View aí depois que ele ficar pronto e a obra for concluída. Bom, pessoal, então, Isa, esse empreendimento, ele tem na sua composição a estrutura metálica, né, um empreendimento de alto padrão, exclusivo para 24 clientes, onde a ideia é eles terem experiência com a vista para o campo de golfe, né? Também vai ter o cuidado com atendimento aos requisitos da nova norma de desempenho em níveis intermediário e superior. Então foi todo feito uma leva de ensaios de atendimento a essas normas, onde a gente quer prezar para que o cliente tenha uma experiência com conforto, com atendimento às normas, com tratativa no dia a dia, também dentro daquela linha que a gente falou de estar sempre próximo a toda a experiência que ele vai ter no entorno dos empreendimentos. Perfeito. Agora vamos entrar um pouquinho para entender em que fase que a obra está e saber mais curiosidades aí sobre ela. Vamos lá? Bora! Chegamos aqui no ponto mais alto do Golf View, por enquanto, porque ainda vai subir mais andares aqui. A vista realmente é incrível, faz jus ao nome aí de Golf View. E eu vou perguntar um pouquinho aqui para o Breno de como que são esses métodos construtivos que estão sendo utilizados e qual que é a fase que a obra está nesse momento. Bom, a fase que a gente está nesse momento é a fase de concretagem de laje e montagem de estruturas. Essa laje que a gente está aqui, como foi dito, é a nossa última laje concretada. Ela foi concretada ontem, a gente já consegue estar aqui e já vê que o pessoal está se preparando, já fazendo a forma para as próximas lajes. Então a gente está nessa sequência bem rápido. A gente tem uma concretagem a cada mais ou menos 15 a 20 dias, então está bem rápido diante do cronograma que a gente tem. Os métodos construtivos que a gente tem adotado vem no mesmo viés das estruturas do Golf. A gente tem estrutura metálica, a gente tem vedações de drywall e steel frame, então a gente vai seguindo ali, sempre adotando a ideia da construção rápida, modular e limpa, tá? Sempre focado com o nosso viés ambiental e com velocidade e qualidade de entrega para os nossos clientes. Muito legal, muito legal. A gente está olhando aqui, né? Lá embaixo dá para a gente depois também conhecer um pouquinho mais do empreendimento, mas vou trazer aqui um pouquinho agora a Clara para falar sobre o planejamento dessa obra aqui. Aqui já é um pouco mais fácil, entre aspas, é claro, porque é uma edificação vertical, tem uma sequência lógica que precisa ser cumprida, né? Então, conta pra gente um pouquinho dos possíveis desafios que possam ter aqui também, já que tem métodos construtivos diferentes também. Bom, aqui, como a gente tem, conforme o Breno falou, né, uma construção mais limpa e seca, a gente tem a possibilidade de trabalhar com mais frentes de equipe num período mais curto. Então, a gente consegue, em mais pavimentos, ter o mesmo serviço acontecendo ao mesmo tempo. Porque a gente não tem todo aquele tempo de cura de alvenaria e todas os gaps que a gente tem normalmente numa construção comum, né? Numa construção de alvenaria tradicional. Então, aqui a gente tem todos os próximos passos. Então, a gente tem alvenaria, a gente tem porcelanato, a gente tem forro, toda a parte de louças e metais. Então, todos os próximos passos, eles vão sim seguir uma sequência lógica, mas a gente consegue fazer esse descolamento entre os pavimentos, o que facilita muito e consegue fazer a gente reduzir bastante o prazo. Legal, legal. E a escolha desses métodos construtivos se deu por uma questão mais ambiental mesmo, de velocidade? Qual que foi o motivo, assim, de escolher esses métodos? A empresa, Isa, ela prioriza as questões de inovações tecnológicas. Então, ela tem buscado desenvolver produtos nessa linha e também com a preocupação no meio ambiente, sustentabilidade, que é uma das bandeiras da nossa empresa. Então, não só no viés da construção, mas como um todo o contexto. Então, a gente hoje na nossa empresa, na estrutura da nossa empresa, inclusive, nós temos uma área de gerência ambiental composta por um time de meio ambiente preocupado com as questões de paisagismo, sustentabilidade. Então, isso é uma bandeira da nossa empresa que também
é carreada para as nossas obras. Perfeito. E o que é legal é ver que existe também uma sinergia de discursos mesmo, né? A gente estava falando das edificações menores do campo ali de golfe, também tem essa mesmo viés de inovação, então independente do tamanho da edificação, vocês olham realmente para o meio ambiente, para tudo que é mais inovador de trazer também. Legal, gente. Alguma curiosidade dessa obra aqui que vocês gostariam de trazer no planejamento? Encontraram alguma coisa na fundação? Não? Foi tudo certo? Alguma surpresa? Alguma surpresa? Essa obra lá a gente tem um espaço mais, vamos dizer assim, apertado para ser executado, tá? Porque a gente está priorizando manter a nossa fauna local, a APP aí, então a gente está construindo do lado de uma APP, então a gente tem todo o cuidado com ela, com a drenagem, com o rebaixamento do solo que a gente tem feito para fazer fundação e com toda essa situação de prezar pelo meio ambiente. Então, esse é um desafio, querendo ou não, porque ela está bem do lado, então qualquer ato que a gente possa ter pode prejudicar e a gente preza para isso não acontecer de forma alguma. E é isso. É um desafio para a gente, né? E a gente está empolgado aí com o resultado que vai seguir nos próximos meses. Perfeito, legal. E aí, olhando agora um pouco para frente, vocês têm uma próxima edificação que vai ser maior do que essa aqui, né? Que ali é o Terras, né? Como é que vai ser essa próxima fase, assim? Ela também vai prezar por esse tipo de método construtivo? Como é que, só pra gente já ir entrando já nessa nova fase que está por vir em breve, né? Lá também vai ter bastante parte em drywall também, sistema construtivo. A gente ainda está desenvolvendo com a construtora algumas tecnologias que vão abarcar naquele empreendimento. Como é um trabalho que a gente vai desenvolver com uma construtora de um porte maior, a gente também vai trazê-la para a fase de desenvolvimento de projeto, para que a gente possa trabalhar nas reengenharias, arbitrando o conceito de sustentabilidade e inovação dentro do mesmo empreendimento. Perfeito, começando antes, né? Muito bom. Muito bom, então ficamos aqui com o Golf View e agora a gente vai acompanhar um pouco esse entardecer nesse campo de golfe e começar a ver esse campo iluminado. Afinal, é o primeiro campo de golfe iluminado da América Latina, né? Nem do Brasil. Então a gente vai ver um pouquinho dele aqui à noite. Vamos lá? O Breno não puxou, mas teve uma curiosidade que ele me contou ali embaixo que eu queria ouvir. Opa! Como foi? Onde é que foi construído aqui tudo? O que era antes? Era tudo lama, né? Tudo barro, né? Essa situação que a gente tinha colocado. Que era uma granja, a gente tinha várias valas de drenagem naturais, tudo foi um grande desafio a gente ter que eu não sabia. Mobilizar para um lado, para o outro, toda essa água, toda essa turfa preta que tinha ali. E várias situações que a gente precisou fazer para a gente manter a nossa estrada, nossa pista, a gente teve que trocar solo, colocar aterro com sobrecarga, então todo pedacinho que tem aqui que você olha teve algum desafio, algum estudo em cima disso, então tivemos vários desafios aqui nessa área. Que legal, Breno, legal é ver ele falando valas de drenagem naturais. Que era onde tinha uma granja, né? Então vocês entendem o que são essas valas de drenagem natural, muito bom. Essa parte da troca de solo é um desafio que a gente vai ter na infraestrutura em todos os nossos empreendimentos. Porque todo o nosso terreno aqui, ele tem um solo que a gente não consegue construir em cima dele. Então a gente precisa no Tênis, que é o nosso próximo empreendimento que a gente vai iniciar a execução, a gente tem troca de solo, adensamento durante 8 meses. Então todos os nossos prazos, eles acabam sendo um pouco mais alongados justamente porque a gente tem que pensar em toda essa parte de troca de solo para no futuro a gente não ter nenhuma manifestação patológica, nenhum problema aí. Característica do terreno mesmo, né? É isso aí. Muito bom. E isso antes de começar a obra, vocês já sabem, né? Então já dá para planejar, isso é muito bom. A gente teve essa experiência aqui, né? Já o que a gente tinha para poder aprender, nós já aprendemos bastante coisa aqui, né? Testar métodos, desenvolver soluções. Então foi uma grande, além de essa entrega grandiosa que a gente teve, foi uma grande escola, que também eu diria, que a gente desenvolveu e aprendeu muita coisa com essa execução. Perfeito, e testar, né, em escala menor para agora ir aplicando cada vez em escala maiores, né? O Breno estava mostrando pra gente lá antes o Starter, que é onde a primeira edificação que foi feita e o tanto de coisa que se aprendeu ali, assim, né? Sim. Muito bom. Impressionante, né?
a magnitude desse projeto que a gente viu nascer aqui em Porto Belo. A gente está muito feliz de começar a nossa grande série aí de Por Trás de Grandes Obras, junto desse empreendimento do All Resort. Realmente uma obra fora de qualquer padrão, né? São 820 mil metros quadrados de terreno, muitas diferentes tipologias de obra aqui dentro. O primeiro campo de golfe iluminado da América Latina, agora já estamos aqui à noite, dá para ver as luzes aqui iluminando. Muito lindo de se ver, realmente uma arquitetura e uma engenharia de dar orgulho aí para o nosso país. E também, né, todos os outros projetos que vão nascer, a parte de tênis, também a parte do beach, que eles também em breve farão aí o lançamento. Muitos desafios, muitos aprendizados que eles tiveram aí ao longo desse caminho. Foi muito legal conhecer toda essa história, né, desde o projeto, a concepção, o sonho que nasceu lá atrás, até a execução da obra e também todos esses planos futuros aí que eles vão desenvolver nos próximos anos. Então, eu convido vocês a continuarem assistindo a nossa série aqui de grandes obras nos próximos episódios que a gente vai ter aí espalhado pelo Brasil inteiro. O próximo pode ser aí pertinho de vocês. Vem comigo!